Audio Jungle. Audio Jungle. Muito bem, estamos de volta a esta série de mensagens chamada Gálatas Somos Livres. Tivemos aí um mês de descanso da série, você ouviu outros pregadores, quase que 3 semanas seguidas, já deu tempo de você recuperar. Porque esta é a 17ª mensagem, esta é uma série de mensagens que tem como base o livro de Gálatas, é uma exposição sequencial do livro de Gálatas. Então, nós chegamos agora ao capítulo 5, final do capítulo 5, e eu quero convidar você a entender um pouco mais daquilo que Deus tem dito aos nossos corações. Nós abordamos a temática do livro inteiro, é dizer para nós que nós somos livres, e essa é a repetição com que Paulo traz o tempo inteiro. E aí agora nós chegamos nessa 17ª mensagem, dizendo que, Paulo dizendo, né, que nós somos livres para a guerra. Somos livres para a guerra. Está aí talvez uma coisa que ninguém gostaria de ser livre para a guerra, mas é isso que Paulo conclui aqui no capítulo 5, e eu gostaria de convidar você a ler comigo, capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 ao verso 26. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença. Nós acabamos de ler a Tua palavra, nos colocamos diante da instrução do Teu Espírito, sabemos que há uma falta de condição nossa de sequer entender aquilo que o Senhor quer para nós. Mas agora que o Senhor possa trazer, por meio do Teu Espírito Santo, a palavra a Teu povo, iluminar os nossos corações, fazer, ó Pai, entendido aquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Te agradecemos e que nesse momento nós aprendamos a verdade do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.
Deixa eu começar hoje trazendo uma realidade que talvez você não vai gostar muito de saber. Mas a verdade é que você não deseja Deus. Ninguém. Você não deseja Deus. Você pode, talvez, ser o melhor tipo de crente possível, se é que existe um tipo de crente bom assim, mas você não deseja Deus. Talvez essa seja uma das maiores tristezas da nossa vida, da vida humana. Uma das maiores tristezas é saber que nós não desejamos um Deus que é bom. O problema é que o Deus bom não é desejado por nós, que somos maus. Ninguém, nenhum sequer, jamais vai querer Deus, e você não é diferente. E eu não estou falando de você antes da conversão, eu estou dizendo agora. Você não deseja Deus, você não deseja. Talvez você vai dizer, pastor, não é bem assim não, eu gosto de Deus. Você tem muita facilidade, muito anseio pela leitura da palavra, por gastar tempo diante de Deus? Isso é um fato para a sua vida, né? De orar horas e horas, você gosta e gasta tempo na presença do Senhor, isso é prazeroso para você, você tem um anseio pelo culto, pela comunhão da igreja, isso é uma coisa que de fato assim faz você, de certa forma até ansiar e fazer o peito pular, porque agora você terá um encontro com o seu Deus, juntamente com seus irmãos, então agora você anseia profundamente por isso, e por isso você durante a semana lê constantemente as Escrituras, você ora constantemente, sem cessar, e você deseja isso. É assim com você? Porque não é assim comigo. Infelizmente, não é assim. E se você for sincero, você também vai concordar comigo que você também é uma pessoa que não é assim. Nós não desejamos Deus, porque uma carne corrompida, uma natureza corrompida como a nossa, jamais pode desejá-lo. Pessoas como nós, ou pessoas de modo geral, jamais vão querer Deus como de fato deveríamos querer. E o problema é que quando a gente começa a achar que nós, de certa forma, podemos querer Deus, e por querer Deus, nós conseguimos de alguma maneira, então, agradar a Deus, fazer algumas coisas que a gente agrade a Deus. Então, se eu for uma pessoa honesta no meu trabalho, isso basta. Se eu for honesto, se eu fizer isso, se eu pagar minhas contas em dias, se eu fizer essas coisas, se eu não trair minha esposa, e coisas assim que são moralmente reprováveis, eu sou uma pessoa boa. Só que essa não é a realidade. E é exatamente contra isso que Paulo combate aqui o livro inteiro. E para você que já esqueceu do que está acontecendo aqui, é bom relembrar o que Paulo está fazendo aqui. Para você que está vendo a primeira vez esta série de exposição, deixa eu dizer para você o que é a Galácia, ou quem são os Gálatas. Você vai ver Paulo escrevendo suas cartas, por exemplo, a Romanos, uma cidade específica, a Efésios, uma cidade específica, a Colossenses, uma cidade específica, mas Gálatas não é uma cidade específica. Gálatas é um conjunto de cidades ou de igrejas que Paulo havia fundado na sua primeira viagem missionária. Cerca de 3 a 4 igrejas na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então essas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo quando ele sai da Antioquia, e ele vai agora para a Ásia Menor, e ele entra agora na Ásia Menor, e ele adoece num local chamado Antioquia da Pisídia. Provavelmente ele pega uma doença muito grave, ele não tem condição de voltar lá para o seu ponto de partida, então agora ele doente, num estado complicado, isso provavelmente acontece porque essa região é uma região pantanosa, ele agora resolve fazer alguma coisa mais interessante do que voltar, porque a sua saúde, agora debilitada, o impossibilita de retornar à origem, à outra Antioquia. O que ele faz? Resolve pregar para as cidades vizinhas, e ele faz isso, leva a mensagem da cruz nas cidades vizinhas Listra, Icônio e Derbe. E após a sua recuperação, o que Paulo faz? Ele vai embora. Esta é considerada a sua primeira viagem missionária. Portanto, é na primeira viagem missionária que Paulo forma as igrejas da Galácia.
E por que então Paulo está escrevendo essa carta alguns anos depois, algum tempo depois? Após a saída de Paulo, quando Paulo passa e prega o evangelho, vem um grupo de judeus, judaizantes, convertidos ao cristianismo, ou seja, eram pessoas que nasceram em Israel, lá na Palestina, pessoas de natureza judaica, e começam a contrapor tudo que Paulo tinha falado. Então, esses judeus vêm e começam a colocar, por exemplo, em dúvida o chamado de Paulo. Além disso, eles naquelas cidades começam a ensinar um outro conceito sobre justificação, ou seja, para ser justificado, ou para ser considerado perfeito diante de Deus, não basta crer em Jesus Cristo, é preciso fazer outras coisas. E por causa disso, eles ensinavam a salvação pela lei, pela prática perfeita da lei. E assim eles ensinavam que para alguém ser salvo, ele tinha que aderir aos costumes judeus. Basicamente, o que eles diziam é, só pode haver salvação nos judeus. Então, vocês precisam aderir aos costumes judaicos. Jesus é importante, sim, Jesus é o prometido, aquele que as Escrituras dizem, ele vem do próprio Israel, do próprio povo judeu. Então, você sim tem que crer no Evangelho, é isso que esses judaizantes, esses judeus convertidos ao cristianismo estavam dizendo. Então, sim, você tem que crer no Evangelho, mas não é só isso. Além de crer, depende de você também fazer algumas coisas, como, por exemplo, circuncidar-se, que é o conceito que todo judeu tinha, biblicamente imposto, ou seja, pela palavra de Deus, imposto como marca daquele povo. Era uma operação de fimose, que a criança era submetida aos 8 dias de nascido, de forma que aquilo representava a descendência prolongada. Dessa maneira, além de circuncidar, eles também diziam, olha, além de você ter essa marca no corpo, você também precisa tomar cuidado com a comida que você come, não comer carne sufocada, não comer peixe, alguns tipos de peixe, não comer carne de porco. E ainda, eles diziam, e além disso, vocês precisam guardar os dias, as festas judaicas, e principalmente o sábado. Ou seja, além do Evangelho, eles acrescentavam algumas outras coisas para a salvação. O que eles faziam é, não basta crer em Jesus e vocês não são salvos pela fé em Cristo. Vocês são salvos pelos méritos daquilo que vocês fazem. Uma vez que vocês são gente boa e cumprem bem a lei, cumprem bem os costumes, aí sim vocês poderão ser salvos. E contra isso, Paulo resolve escrever esta carta para combater exatamente essa perspectiva. E é isso que Paulo tinha em mente como propósito da escrita dessa carta. Paulo tinha em mente 3 propósitos. Primeiro, defender o seu chamado. Ele faz isso no capítulo 1 e 2. Você percebe que ele tem uma defesa pessoal, ele defende o seu chamado, ele é duro contra aqueles que estavam colocando o seu chamado, provando que os próprios apóstolos haviam ratificado o seu ministério apostolar. E depois do capítulo 3 e 4, agora ele alerta o povo sobre os falsos ensinos, então ele faz uma defesa da teologia, da doutrina do Evangelho. Se você pegar o capítulo 3 e 4, você vai perceber Paulo dizendo claramente qual é o Evangelho e dizendo para os Gálatas que eles eram doidos de abandonar o Evangelho. Ele começa assim o capítulo 3, ó Gálatas loucos, insensatos, quem vos enfeitiçou a abandonar o Evangelho? E aí finalmente agora Paulo que chega no capítulo 5, então ele aplica a teologia, ele faz uma defesa agora da vida no Evangelho, ou seja, uma vez que eu creio no Senhor Jesus Cristo, quais são as ações que eu faço? O que Paulo faz aqui é reorientar os conceitos. A salvação não é dada pelo que eu faço, mas ela é garantida por Jesus. Entretanto, crer no Senhor Jesus me traz o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está em meu coração, sabe o que acontece? Eu passo a viver em gratidão. Eu luto contra os pecados, eu faço guerra contra mim mesmo, e agora eu vivo para agradecer. A diferença entre o que os judeus estavam dizendo e o que Paulo estava dizendo é basicamente a seguinte: os judeus diziam que a moeda do céu era as obras, e o que Paulo dizia é que a moeda do céu era o sangue de Jesus, e as obras são
evidência de gratidão. Portanto, eu pratico boas obras motivados e gratos pelo que Jesus fez. É por isso que a gente vem à igreja e faz tudo o que faz. Ora, dizima, enfim, por todas essas perspectivas. É isso que Paulo faz aqui. E ele faz isso agora, começando a aplicar esse conceito a partir do capítulo 5. E para você, como já tem um mês aí que a gente expôs parte do capítulo 5, do verso 1 até o versículo 15, eu queria dizer para você como que basicamente esse capítulo está dividido. Se você tirar aí da sua Bíblia, você vai perceber o seguinte: os primeiros versos aí, Paulo faz uma defesa mostrando o seguinte: ótimo, e é isso que ele começa dizendo, vocês são livres, e vocês são livres para a liberdade. Essa foi a temática que a gente abordou na última mensagem e na antepenúltima. Vocês são livres para a liberdade. Vocês não são livres para ficar presos às ações de vocês, às obras de vocês, às habilidades de vocês de se salvarem. Vocês são pecadores miseráveis e não têm absolutamente nenhuma condição de viver a lei perfeitamente. Então, vocês foram livres para a liberdade. Vocês foram livres para a liberdade. E aí então ele diz aí do verso 1 até o versículo 6, não percam isso, não percam, vocês foram livres para a liberdade. Aí Paulo dá uma pausa, e aí ele pega do verso 7 até o versículo 12, e ele faz aqui um aposto dizendo assim, não percam, é isso que ele diz do verso 1 ao verso 6, agora do verso 7 ao verso 12, ele diz assim, cuidado para não perderem o evangelho, cuidado. Porque se vocês começarem a pegar o falso evangelho, isso vai acarretar coisas profundas para a vida de vocês. Aí ele, depois de ter dito isso, que era importante ter cuidado, ele volta agora a falar nos versos 13 até o 15, dizendo o seguinte, ótimo, mas não abusem do evangelho. Então ele diz no verso 1 a 6, não percam o evangelho. No verso 13 a 15, não abusem. Ou seja, uma vez que eu creio que Jesus pagou pelos meus pecados, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Posso virar a casaca, posso pecar à vontade, oh, glória a Deus, aleluia. Não é aleluia não, agora é que você entende que você não está livre para pecar. Você sim é livre, ele repete isso no verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não foram chamados para usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros. E aí o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim, ao invés de vocês ficarem brigando entre si, causando guerras, e parece que é exatamente o que estava acontecendo, e é isso que a heresia causa, porque imagine que você comece a se achar melhor do que o seu irmão porque você fala em línguas, por exemplo, ou porque você vai mais à igreja, ou porque você ora mais que ele, ou porque você já leu a Bíblia mais vezes, e aí você começa a brigar com o seu irmão porque ele é mais pecador, ele é miserável, enfim, e começa agora uma disputa, uma briga, e é exatamente o que está acontecendo, a tal ponto de Paulo ironizar e dizer o seguinte no versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Ele está dizendo, vocês estão se pegando de uma forma tão animal, que vocês vão matar a igreja, vocês vão se destruir. E aí ele diz assim, agora ele começa o verso 16, e ele diz assim, mas ao invés de fazer guerra uns com os outros, vocês precisam lembrar que na realidade vocês são livres para um outro tipo de guerra. É disso que vocês devem se preocupar. Não com a guerra de um para com o outro, lidando valores, tentando ver quem vale mais, quem é mais importante. Há coisas mais sérias pelas quais você precisa entender. Há uma guerra mais terrível com a qual vocês precisam lutar. E pela qual vocês são livres para lutar. Então, a partir do verso 16, ele começa a dizer, por isso, ou seja, parem de fazer essa briga, uma vez que vocês foram chamados à liberdade, não percam isso, mas não abusem disso também. Então eu quero dizer a vocês, vivam outro tipo de guerra, a guerra contra vocês mesmos, a guerra contra o pecado. E aí então ele vai trazer duas perspectivas dessa guerra que a gente precisa entender. E Paulo começa a argumentar duas coisas aqui, pela qual nós somos livres para a guerra. Você fala, mas por que livres? Imagine que você pudesse
participar de uma guerra, mas se você tivesse certeza absoluta que você ia morrer naquela guerra, e você não tinha condição, porque você está indo contra um número alarmante de pessoas, um país muito mais forte do que o seu, você obviamente, provavelmente não iria para essa guerra, porque certamente a guerra já estava perdida. É exatamente assim contra os nossos pecados, ela já é uma guerra perdida. Mas quando Paulo diz que nós convertemos em Cristo Jesus, agora essa guerra ela vira o jogo, ela não é mais uma guerra perdida, agora entra um outro elemento na nossa vida, pelo qual a depravação total ela é quebrada. Todos nós somos totalmente depravados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é impossível fazer qualquer coisa para ir ao encontro de Deus. Não há uma habilidade boa sua para que você possa atingir os olhos de Deus. Deus olhar para você e dizer, que perfeito que você fez. Não existe. Ou seja, o pecado ele vai te dominar, sempre. É uma guerra perdida, entretanto um elemento novo entra, uma pessoa nova entra nessa jogada, e essa pessoa é o Espírito Santo, e ele nos liberta da prisão de uma guerra perdida, e nos traz agora uma outra condição, a condição de igualar o jogo, a condição de fato ter possibilidades de vencer esta guerra. E Paulo agora começa a argumentar exatamente isso. Eu e você precisamos aprender e entender que nós estamos em uma guerra contra nossos super desejos. Contra os nossos super desejos. Verso 16 ao verso 21. Deixa eu tentar explicar para você qual é a ideia que Paulo está argumentando aqui. Paulo está dizendo assim, acompanha o raciocínio de Paulo aqui. Ele está dizendo, versos 13 até o 15. Vocês estão brigando entre vocês? Gente, para com isso, porque há uma outra guerra que é com vocês mesmo, pessoalmente, e que só ela já basta. Só ela já é terrível demais para que vocês fiquem brigando uns com os outros e se mordendo. Comecem a travar uma outra guerra com a qual vocês precisam lidar diariamente. E Paulo começa a argumentação dizendo o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixa eu tentar explicar para você algumas coisas aqui. Você vai ver aqui exatamente essa contraposição entre espírito e carne o tempo todo nesses versos. Esse é um conceito que Paulo começa a desenvolver na sua teologia, uma vez que essa é a sua primeira carta. Conceito esse que é muito mais desenvolvido em Romanos capítulo 7, capítulo 8. Romanos capítulo 7, essa ideia aqui, ela está bem mais trabalhada, já está bem mais amadurecida. Mas aqui, Paulo começa a dizer da briga que existe entre o espírito e a nossa carne. Agora, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Existem duas palavras pelas quais eu e você precisamos compreender: a palavra desejo e a palavra carne. Primeiro, carne não se refere ao físico aqui. A palavra usada aqui no grego é sark, que refere-se basicamente à tendência do pecado, à natureza pecaminosa. Então não é físico, porque quando a gente pensa em carne, via de regra, na nossa cabeça vem logo pecados sexuais ou pecados da carne, mas não é isso só. O que Paulo está dizendo é sobre os desejos específicos corrompidos. E aí ele usa agora uma outra palavra grega para poder completar essa ideia. E é a palavra desejo, traduzida aqui, provavelmente nas versões mais tradicionais, vai estar traduzido como concupiscência. Nenhuma nem outra passa muito bem a ideia. Mas basicamente, a palavra usada aqui traz o conceito de desejos extremos, muito grandes, desejos que se tornam super desejos, mas que esses desejos, eles nos levam para fora de Deus. São desejos às vezes até bom, como amar um filho, é um desejo bom, mas ele pode se tornar um super desejo, de tal forma que amar o filho pode me direcionar para longe de Deus. Então a palavra usada aqui, que é a ideia da concupiscência ou a ideia do desejo, é a ideia daquilo que invade o meu coração, que me leva para a distância
de Deus. E esse é o conceito com o qual Paulo está lidando aqui. Então, quando você escutar a expressão desejo da carne, Paulo está referindo-se ao desejo, às vezes bom, mas que se tornou um super desejo seu, de forma que aquilo te leva para Deus. A palavra usada aqui, para Paulo, remete ao conceito do Antigo Testamento de idolatria, aquilo que me leva para longe de Deus. É essa a ideia que Paulo está usando aqui. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, há uma guerra que vocês precisam entender, é uma guerra pessoal e uma guerra natural. Toda carne, toda natureza vai pender para longe de Deus. Todo mundo é assim, você é assim. Paulo desenvolve esse conceito em Romanos. Sem desmarcar aqui, eu quero que você vá agora, volta para Romanos. Apesar de Romanos estar atrás de Gálatas aí na sua Bíblia, Romanos foi escrito depois de Gálatas. E aí eu quero que você vá para Romanos capítulo 3, versículo 10, para que você perceba como é o conceito com o qual Paulo está lidando aqui. Agora um conceito um pouco mais desenvolvido do que Gálatas. Romanos ele trabalha de forma um pouco mais abrangente. Olha o que ele fala aqui. Verso 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 14, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. 15, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. E Paulo continua trabalhando isso, agora vai para capítulo 7 de Romanos, para você entender essas ideias aqui. Só para a gente andar um pouco, a partir do versículo 14. Perceba como Paulo vai desenvolver essa guerra aqui. Capítulo 7, a partir do versículo, peraí, só um minutinho, 14 mesmo. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. Percebe a guerra? A lei é espiritual, mas eu não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. E quem vendeu Paulo como escravo? Adão. Assim como me vendeu e vendeu você. Está todo mundo escravizado ao pecado. Nós já nascemos assim. E aí ele continua: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Vai acompanhando porque o negócio aqui é um pouco complexo. Mas ele diz assim: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, aqui é a mesma ideia, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Bagunça, né? Vamos lá para Gálatas de novo, que aí você vai entender um pouco mais essa ideia aqui. E eu quero que você compreenda essa perspectiva aqui. Vai pegando aí o raciocínio. Basicamente, é com essa perspectiva, mas ainda não trabalhado dessa maneira, que Paulo introduz o conceito aqui. Agora, o verso 17, Paulo fala assim, olha: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E aí, perceba agora, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe o que Paulo está dizendo? Você nunca faz o que você quer. Nunca. A argumentação é assim, ó: se eu faço bem, não é isso que a minha carne quer. Se eu faço mal, não é isso que o Espírito Santo quer. Basicamente uma vez que eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita o meu coração e eu passo a ter novos desejos. Qual é o desejo que o Espírito brota em mim? Cumprir a vontade do Senhor Jesus e me parecer com Ele. Então, agora como crente, esse é o meu desejo real. Esse é o que eu gostaria
o novo Adailton, aquele que nasceu de novo, aquele que crê em Jesus Cristo. Então, uma vez que eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu tenho um novo desejo, uma nova perspectiva. Contudo, ainda habita em mim um velho Adailton, que não quer fazer a vontade de Deus. É uma pessoa que tem desejos da carne. E lembrem-se, desejos da carne são desejos que vão contra Deus. Dessa maneira, Paulo está argumentando, e é isso que Paulo falou em Romanos, quando eu peco, não é a minha consciência cristã que peca teoricamente, mas é o pecado que habita em mim. Não é o que eu queria, mas eu fiz. Ou seja, não fiz o que eu queria. Mas quando eu não peco, não faço isso porque sou bom, mas porque o Espírito de Deus que habita em mim é que me leva a fazer. Dessa forma, não faço o que minha carne quer. Desse jeito, não faço nunca o que eu quero. É isso que Paulo está argumentando aqui. Eu nunca faço o que eu quero, porque se eu faço o bem, minha carne não gosta. Se eu faço o mal, o Espírito de Deus não gosta. Porque, na verdade, um briga contra o outro. Mas perceba que agora há um nivelar, uma guerra que é travada entre nós. E eu de fato, você também deseja amar ao Senhor, você também de fato deseja o Deus verdadeiro, você gostaria demais de se relacionar muito mais com Ele, mas você tem uma carne que não quer. E quando você ora, você lê as Escrituras, você faz isso mortificando sua carne, brigando contra o seu próprio desejo carnal. E quando você peca contra o Senhor, você entristece o Espírito de Deus, que coloca em você uma nova vontade de fazer as coisas coerentes com o Senhor. É isso que Paulo está argumentando aqui. Por isso que Paulo argumenta, essas coisas, os nossos super desejos são contra Deus. São contra Deus. E é essa guerra aí, companheiro, todo dia na sua vida. É assim. Você passa na rua, vê a mulher bonita, o Espírito Santo fala, não olha, a sua carne fala, olha. Ou seja, se eu não olho, foi minha vontade não olhar? Não, porque eu queria. E se eu olho, foi minha vontade de olhar? Não, porque eu não queria olhar. O Espírito de Deus está dizendo para mim, não olha, e o desejo meu é dizer para Deus, eu te obedeço, eu mortifico minha carne. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele basicamente quer dizer para você e para mim é, irmãos, há uma guerra muito mais complexa a se travar e que vocês estão esquecendo. Mas ele traz algo que anima o nosso coração. No verso 18 ele fala assim, mas vocês, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, que graças a Deus. Porque é como se ele dissesse assim, essa guerra, ela já foi vencida. E quando a minha carne acaba ganhando, eu não sofro mais as consequências eternas desse pecado. E aí Paulo relembra, vocês sabem quais são as obras da carne, né? Ele está dizendo isso para os Gálatas, que eram pagãos e viviam como pagãos. Então ele diz, as obras da carne, elas são manifestas. E aí ele traz aqui algumas características de obras da carne que os Gálatas conheciam muito bem e viviam antes da conversão. Ele fala assim, olha, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria e feitiçaria, o ódio, a discordância, ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes a essa, que a lista aqui, companheiro, pode mandar porque é grande. E coisas semelhantes a esta. Eu não vou tratar esses pontos, essas perspectivas, palavra por palavra, porque a gente terminaria só amanhã. Mas depois você pesquisa isso, vai estudar, vê quais são essas características. Mas existem características como, por exemplo, dissensões de pessoas que gostam de provocar a ira nos outros. Pessoas que são irritadiças. E coisas como esta aqui, Paulo vai trabalhando aqui. Só para você, na nossa versão aqui está embriaguez e orgias. Orgias aqui não é orgia sexual, é orgia de comida. É o que a gente faz no dia de festa de comida, que vocês comem igual um doido, nós comemos igual um doido, sabe? Que fica depois passando mal, não sabe sim. Fica passando mal porque comeu demais e tal. É quase isso.
Só que a gente é um pouco mais leve. Já assistiu aqueles filmes onde tem aqueles vikings comendo aquele trem doido, aquela coisa esquisita? Os caras pegam aquelas coxas parecendo um avestruz, o pernil do porco, e aquilo é uma orgia, esse tipo de orgia que Paulo está falando. Na versão atualizada, eu acredito que está glutonaria. A ideia é de alguém que come demais. Então ele está falando de bebe demais e come demais. Então ele está dizendo que são coisas da carne. Só que aí há um problema. O problema é que esses nossos super desejos, que podem ser isso daí, mas também pode ser, por exemplo, como eu disse, o trabalho, o seu filho e coisas assim, essas coisas, elas trazem a ira de Deus. Olha o que diz o finalzinho do versículo 21. Eu os advirto, como antes já os adverti, antes do quê? Antes da conversão, porque Paulo pregou o evangelho para eles. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu só falar uma coisa importante. A palavra usada aqui para praticar é alguém que vive na prática disso. Porque ciúme, companheiro, às vezes você vai ter. Inveja, às vezes você vai ter. Glutonaria, às vezes você vai ter. E toda essa lista aqui, às vezes você vai ter. A questão e a diferença com a qual Paulo está dizendo é que quem vive na prática dessas coisas está evidenciando que o Espírito Santo não habita o seu coração, porque é uma guerra perdida. Você não tem como dizer não. Então você se entrega e vai aí e pronto. Quem vive na prática disso não herda o reino de Deus. Não herda porque vive, não é só isso. Não herda porque não tem o Espírito no seu coração. Porque não foi salvo, não creu em Cristo. E por isso não herda. E uma vez que não tem o Espírito no seu coração para fazer guerra, o que acontece? Você vai pender para aquilo que você tem tendências. Um homem sem Deus, ele tem a tendência sempre de se machucar. É isso que Romanos capítulo 1, Paulo diz. Uma das formas de Deus punir o homem é entregá-lo a si mesmo. E aí o homem se machuca, se desonra. Por isso, meu querido, faça guerra contra os seus super desejos, faça guerra contra aquilo que você tem mais fraqueza. Se você tem fraqueza sexual, faça guerra contra o sexo. Se você tem fraqueza na língua, faça guerra contra a língua. Se você tem qualquer outro tipo de vício, faça guerra, porque agora o Espírito Santo habita seu coração, de tal forma que você não está sozinho nessa guerra. A balança foi mais que equilibrada, de forma que agora, como diz Paulo mesmo em 1 Coríntios capítulo 10, não seremos mais tentados além da nossa força, e Deus provê para nós o livramento. Por isso, faça guerra. Eu queria que você prestasse atenção num vídeo, ele está a voz em inglês, mas está traduzido aí na legenda, e eu queria muito que você prestasse muita atenção. É um vídeo do John Piper, quando ele falando sobre a luta contra o nosso pecado, e ele diz, faça guerra todo dia. Essa é a perspectiva, e preste atenção nisso aí. Tá ligado? The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people.
not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves. And all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves, all enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls, all sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Perceba, sua guerra é contra você mesmo, sua guerra é contra o seu pecado, sua guerra é contra sua autocrítica, tudo aquilo que, sua violência contra os outros. A guerra é contra você. A guerra é contra o seu pecado. É isso que Paulo argumenta aqui. Mas aí ele diz uma segunda e última coisa para terminar essa perspectiva. Segunda e última coisa que você precisa entender é que você está livre para guerrear contra os seus super desejos. E essa guerra é travada diariamente. Versos 6 a 26.
Vou ser um pouco mais rápido aqui. Paulo vai trazendo algumas coisas que nós precisamos lembrar e fazer. Lembre-se a quem você pertence. Para a guerra ser travada, você precisa perceber e entender a quem você pertence agora. Você não pertence mais a você não pertence mais àquilo que você quer, mas você agora pertence a Cristo Jesus. Verso 24 ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mais uma vez a ideia aqui de desejos que nos lançam para fora de Deus. Uma vez que eu pertenço ao Senhor Jesus, eu luto constantemente contra a minha ironia, contra o meu pecado, contra a minha maldade, contra os meus desejos que me impulsionam para longe de Deus. Lembre-se, você pertence ao Senhor, somente a Ele. Outra coisa que Paulo diz, dessa forma: esteja disposto a ser seu discípulo, esteja disposto a olhar para Ele, a entender quem Ele é, o que Ele fez por você, esteja disposto a ouvir a voz dEle, esteja disposto a segui-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa ter essa disposição. E finalmente, o que Paulo conclui: ande agora sob a direção do Espírito. Ao invés de ficar brigando contra os outros, é isso que Paulo diz, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, ao invés de ficar mordendo um ao outro e se mutilando, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pelo contrário, agora preste atenção. Uma vez que você converteu, o Espírito Santo habita no seu coração. Efésios capítulo 1 diz isso. E porque o Espírito Santo habita no seu coração, sabe o que acontece? Você passa a ter o fruto do Espírito. E ele vai dizer, é engraçado porque fruto do Espírito é singular, não plural. Os teólogos têm os seus devaneios com relação a entender isso, mas ninguém vai entender. Para mim, diz simplesmente ao fato do Espírito habitar no nosso coração. Não creio que o fruto do Espírito seja o amor especificamente. Para mim, o amor faz parte de alguém que tem o Espírito em si. Eu diria que é o fruto da ação do Espírito Santo no seu coração. E eu queria que você compreendesse algumas coisas. Ele vai falando aqui, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. No texto grego não tem essa vírgula que você tem aí. Ele classifica aqui em 3 pontos. Ele diz assim: amor, alegria e paz, provavelmente referindo-se à nossa vida com Deus. O amor que Deus tem para conosco, a paz que me liga ao Senhor e a alegria da salvação. Aí ele bota um ponto e vírgula e vem com mais 3, dizendo assim: paciência, amabilidade, bondade. Isso tem a ver com a perspectiva para com o outro. E Paulo trabalha isso aí ele bota um ponto e vírgula agora. E depois ele trabalha fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ponto final. Isso tem a ver comigo mesmo, com autodomínio, ser fiel. Ser uma pessoa de palavra, mansidão, pessoa que sabe conversar com as pessoas, não é agressivo na forma de falar. E domínio próprio, que uma vez que o Espírito Santo habita no meu coração, eu tenho isso. Agora, deixa eu falar algumas coisas para você. O fruto do Espírito, talvez quando você olhe para esse texto aqui e diz assim: não tem nada disso aqui, ou pelo menos tem um aqui. Paz. Esse eu tenho. Os outros, uma coisa que você precisa aprender sobre o fruto do Espírito. Primeiro, o fruto do Espírito cresce gradualmente. Todo fruto ele cresce. A laranja ela já é laranja de cara? Não, a laranja ela começa com o quê? Uma semente. Assim é o fruto do Espírito. E você precisa entender uma coisa. O fruto do Espírito, talvez ele comece bem pequeno no seu coração, na sua vida cristã, nos primórdios da sua vida cristã.
O que você diria que tem mais força? Uma semente ou um cimento? Uma calçada, por exemplo. Quem tem mais força? Uma semente ou um cimento? Você vai dizer, obviamente, é o cimento. Mas plante uma semente embaixo de um cimento. Logo, logo, ela vai dar um jeito de achar uma rachadura e vai crescer de tal forma que ela tenha força suficiente para rachar o cimento, para romper o cimento e para crescer uma árvore forte que rompe o cimento constantemente. Não é isso que a gente vê aí nas calçadas, por aí? A semente, ela cresce e ela ganha força. Porque essa semente, na verdade, e aí fazendo essa analogia com a nossa vida espiritual, a força não é baseada em mim, mas no Espírito Santo que habita em mim. Ela não é baseada no que eu faço, mas é naquilo que o Espírito Santo faz em mim. Outra coisa que você precisa saber sobre o fruto do Espírito. Eu disse que ele cresce gradualmente. Outra coisa, o fruto do Espírito, ele cresce inevitavelmente. Todo crente tem que crescer no fruto do Espírito. Vou repetir. Todo crente tem que crescer no fruto do Espírito. Percebe a forma como Paulo coloca sempre a dúvida de se o Espírito Santo habita em vocês, então vocês vivem, vocês lutam. É isso que ele está dizendo. Se de fato o Espírito habita, é inevitável. Crente que tem muitos anos de vida cristã e não cresce, não é crente. É frequentante, é religioso, mas não é crente, não converteu, não tem o Espírito Santo. Se você percebe que você não amadureceu, você precisa correr para o Senhor Jesus. Você ainda não converteu-se, portanto não tem o Espírito Santo do Senhor. Se você não faz guerra contra você, e se isso se repete ano após ano, se você não cresce nas lutas contra o seu pecado, se o seu pecado não diminui, não é um conceito que às vezes gradativamente você vai rompendo contra eles, eu tenho que dizer para você, o Espírito não está no seu coração. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e tem o Espírito Santo, ele faz guerra, e essa é uma guerra progressiva, inevitável, e é uma guerra que ela já foi vencida. Por isso é que nós vamos gradativamente crescendo. Se você continua essa pessoa áspera, e que intencionalmente machuca os outros, se você continua essa pessoa distante, sem querer ver o reino de Deus crescer, eu tenho que dizer a você, alerte-se, porque pode ser que você ainda esteja caminhando para o inferno, porque você não tem o Espírito Santo. Se você me diz como crente que uma vez que você está assim, e não importa o que as pessoas pensam, importa que você faz ser daquele jeito, você ainda não tem o Espírito Santo. Se você não está disposto a fazer guerra contra o seu pecado, saiba que você ainda não é um cristão, Senhor. Está na hora da gente entender e se prostrar diante do Senhor e nos colocarmos em guerra contra nós mesmos, em guerra contra os nossos pecados, e isso é todo dia, todos os dias. A guerra contra os desejos sexuais, contra a pornografia, a guerra contra a maledicência, a guerra contra a ironia, a guerra contra os ataques, a guerra contra a apatia, a guerra contra a leitura das Escrituras, que nós não conseguimos fazer, a guerra pelo desejo da oração. Irmãos, isso é diário. Todos os dias nós precisamos levantar sabendo que uma guerra iniciou. E a pergunta é, como você se avalia ao longo da sua vida cristã? O fruto do Espírito possui raízes internas que crescem em seu coração. O fruto do Espírito é gradual, cresce gradualmente. O fruto do Espírito cresce inevitavelmente. E o fruto do Espírito, ele possui raízes internas e que vão rachando todo o cimento do pecado, a ponto de brotar o Espírito Santo e ele se tornar mais forte em sua história e em sua vida. É isso que eu e você precisamos aprender. Faça guerra. Faça guerra. Faça guerra contra o desejo diário de, ao acordar,
a primeira coisa que você querer ver é o WhatsApp, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o Twitter, ou qualquer coisa. Você tem que fazer guerra. Tem que fazer guerra contra a preguiça da leitura, de forma que você entende, eu preciso, antes de qualquer coisa, eu tenho que ir para os pés do Senhor. Faça essa guerra. Faça essa guerra. Só assim, meus queridos irmãos, seremos cristãos mais amadurecidos, se travarmos guerra. Se nós não travarmos a nossa guerra, a guerra contra nós mesmos, nós nunca cresceremos. Sabe por que nós temos os países mais desenvolvidos do mundo? E por que são os países mais desenvolvidos do mundo? Porque são os países que vivem em guerra. Uma igreja que vive em guerra, uma igreja que amadurece, a história da igreja prova claramente isso. O período em que a igreja mais cresceu foi quando ela estava em guerra. Quando ela era perseguida. Ela crescia porque ela dependia do seu Salvador, ela corria para Ele, ela guerreava contra ela mesma, contra os seus desejos, porque ela carecia do seu Deus. Faça guerra. Esta igreja só será relevante quando nós levantarmos como os guerreiros aqui contra nós mesmos. Avalie-se e faça guerra. É isso que Paulo está dizendo. Para de brigar com os outros. É uma guerra muito pior para você tratar. Muito pior. Por isso eu quero concluir dizendo 6 verdades a você. Ou 6 aplicações. Levante todas as manhãs disposto a fazer guerra contra você mesmo. Você tem que levantar. Você tem que levantar, se você é um comerciante, você tem que levantar disposto a ser honesto, guerra. Porque ser honesto num país assim é complicado. Onde você tem que pagar impostos terríveis. Talvez você tenha que trabalhar aí meses para pagar impostos. Faça guerra contra o desejo de enriquecer de forma ilícita. Faça guerra. Quando você levantar indisposto para orar, faça guerra. Faça guerra quando você perceber que a sua agenda está cheia demais para você gastar um tempo diante do Senhor. Irmãos, faça guerra quando na hora do almoço você perceber que o tempo está corrido, você tem que voltar para a escola ou para o trabalho. Para e faça guerra contra você mesmo e diga, mas esse é o tempo que eu vou dar ao meu Senhor, gastar em relacionamento com Ele. Faça guerra todo dia. Ler a Bíblia é uma guerra, orar é uma guerra. Jejuar é uma guerra, vir ao culto é uma guerra, amar o irmão é uma guerra, calar em momentos onde nós somos humilhados é uma guerra, amadurecer quando nós somos criticados é uma guerra. Faça guerra todo dia, todas as manhãs, e que ao final da noite você diga, Deus, muito obrigado, porque eu finalizei mais um dia de batalhas e ganhei elas no Senhor Jesus, no Teu Espírito que habita em meu coração. É assim que a gente caminha, fazendo guerras. Você está livre para fazê-las, porque o Espírito Santo habita no seu coração. Não comece uma batalha contra os seus desejos confiando em sua habilidade. Talvez você vai dizer assim, não, eu vou fazer guerra, aí você vai para frente do espelho e fala, eu sou, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória hoje, e vai ser bênção, e eu agora vou ser bênção. Não, faça guerra confiando no Senhor, no Espírito que habita em seu coração. Lembre-se, você nunca vai fazer a sua vontade. Se você a faz e cumpre a vontade de Deus, é porque o Espírito Santo em você que te incomoda, é que te convence, é que te diz o que fazer. Dependa dele. Então você deveria começar o dia diante do espelho dizendo, Senhor, está aqui um trapo pecador que não quer fazer a tua vontade, mas que teu Espírito faça guerra em mim, e que eu lute contra os meus pecados da maledicência ou qualquer outro, mas que eu lute contra isso esse dia e saia vitorioso no teu Espírito. É assim que deveria começar as nossas orações. A minha oração deveria começar assim pela manhã. Esteja disposto a desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. E como é que você faz isso? Use os meios de graça, como oração, Bíblia, comunhão, sacramentos, que nós cremos que é o batismo e a ceia, onde nós somos relembrados do Evangelho para desenvolver o fruto do Espírito em você. Entenda que você precisa da cruz de Cristo e da ação do Espírito Santo para vencer suas dificuldades. E eu quero concluir com uma pergunta. Avalie sua vida cristã. No que é
Ou no que você pode dizer que amadureceu? Avalie aí, pegue sua vida. Você pode dizer que você está mais tolerante com as pessoas? Que você está menos casquinha de ovo? Eu achei bacana aí, a gente teve um pré-reps aqui no Louvor esses dias, essa semana, ontem. E assim, é bom ver como esses meninos amadureceram. Vocês estão de parabéns, viu? Falei não, mas agora estou falando publicamente. Sabe aquela coisa que é resolvida na paz? Olha, gente, a gente errou mesmo, agora bola para frente, pecado perdoado e vamos embora. É assim, gente, que resolve. Isso é maturidade cristã, isso é amadurecimento pelo Espírito. Casal que fica brigando e não pede perdão, porque, gente, cristão tem que amadurecer. Tem coisa que você tem que romper. Tem coisinha que quando a gente era menino, a gente fazia como menino, mas você já está com 1 ano de crente, 2, 10, 20, 30 anos de crente, não cresce. Está precisando fazer uma guerrinha aí, companheiro. Para amadurecer um pouco mais, crescer um pouco mais. Faça a guerra. Faça a guerra contra o mundo, faça a guerra contra os conceitos culturais, faça a guerra. E como eu disse, sabe qual a vantagem de fazer a guerra em Cristo? É que depois da cruz, nós somos absolutamente vitoriosos nele. Audio Jungle. Audio Jungle.